Olá, sejam bem-vindos. Vamos resolver a quarta questão da prova de matemática de segunda fase da FUVEST do ano de 2019. O enunciado diz a você que existe uma urna que tem A bolas azuis e B bolas brancas. Ao serem retiradas duas delas de uma só vez, ou seja, duas bolas são retiradas dessa urna simultaneamente e de forma aleatória, ele descreve algumas probabilidades. Ele diz que a probabilidade de saírem duas bolas azuis é P de A probabilidade de saírem duas bolas brancas é P de B e a probabilidade de saírem duas bolas de cores diferentes é PM. No item A, ele pede para você determinar a probabilidade de saírem duas bolas brancas se o A for 2 e se o B for 5. Então vejamos, o total de possibilidades de você escolher duas bolas, sejam elas da cor azul ou da cor branca. Bom, o total de bolas nesse caso é 7, né? Porque você vai ter duas bolas azuis e 5 bolas brancas. Então fica claro pra gente que o número de elementos do espaço amostral ômega vai ser 7, escolhe 2. Você poderia utilizar a notação 7, 2. E aqui vai uma dica sobre binomial. Em vez de você fazer aquele método em que você vai se utilizar da diferença, você pode pensar da seguinte forma: 7 vezes 6 sobre 2 fatorial. O que eu fiz aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse o exemplo 8, 3, como que eu poderia aplicar essa técnica? Basicamente, você olha para o número de baixo e ele vai servir como o número de termos lá do numerador. Então, como aqui é 3, você vai fazer 8 vezes 7 vezes 6. E depois você vai dividir pelo fatorial do número de baixo, ou seja, 3 fatorial. Certamente isso garante uma velocidade para você ao lidar com o cálculo de combinações n escolhe p, né? Certo? Fazendo a conta, você vai ter 7 vezes 6 sobre 2. Não se esqueça desse fatorial, é muito importante. Apesar de 2 fatorial ser 2, é sempre bom você escrever o fatorial. E, portanto, você tem 21 como sendo aí o seu número de elementos do espaço amostral. O espaço amostral, ele reúne todas as possibilidades de um determinado fenômeno de acontecer, certo? Agora vamos calcular o total de possibilidade de escolher duas bolas brancas. Bom, prestando atenção no enunciado, você tem 5 bolas brancas. Então, dessas 5, eu vou escolher apenas duas. Então, você tem 5 escolhe 2, isso é equivalente a C52. E aplicando novamente a técnica, eu escrevo o número de termos lá do numerador é igual ao termo que se encontra embaixo. Você divide pelo fatorial desse número de baixo e você fica com 10. E assim, a probabilidade do evento E, que é o evento de você escolher duas bolas brancas, dado que o B é 5, vai ser então o número de elementos do seu espaço de eventos dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso vai ser 10 sobre 21, não tem como simplificar e é uma resposta válida para o item A. Bom, vamos prosseguir então para o item B e ele diz para você, de forma resumida, que o total de bolas agora é 21. Ele diz para você que PM é o triplo de PA e pergunta quantas bolas azuis e quantas bolas brancas há na urna. Transcrevi essas informações por texto na forma de escrita matemática, então você tem que o total de bolas é 21, a probabilidade PM é o triplo da de PA, e ele pergunta para você o número de bolas azuis e o número de bolas brancas. Então eu escrevi que as duas bolas são retiradas simultaneamente e a ordem de retirada não importa, justamente porque você as retira simultaneamente. Então não há como você tirar uma bola X e depois a Y. Não, você está tirando as duas ao mesmo tempo, de modo que a ordem não importa, né? Então, primeiramente, vamos seguir aqui, retirando uma bola de cada cor das 21. Como que eu faço isso? Eu tenho A bolas azuis, então eu preciso tirar uma dessas bolas azuis. E, pelo princípio multiplicativo, eu preciso também retirar uma bola branca das B que se encontram no total das 21. E isso acaba sendo A vezes B. E agora vamos calcular o número de possibilidades de retirar duas bolas azuis das A disponíveis. Justamente porque nós temos a informação a respeito da probabilidade de você retirar duas bolas azuis. Então, nós precisamos utilizar essa informação do enunciado. Para isso, você vai precisar calcular tal probabilidade, né? Isso acaba sendo A, eu tenho A bolas azuis, e eu preciso retirar duas delas. Então, A escolhe 2. E aqui entra em cena aquele truque que eu acabei de falar no item A. Ou seja, você vai escrever A vezes A menos 1, decrescendo. Como o número de baixo é igual a 2, então o número de termos a serem multiplicados lá no numerador tem que ser 2, de modo decrescente, né? De uma em uma unidade você decresce e faz o produto de acordo com o número que está ali embaixo. E depois você divide pelo 2 fatorial. Isso acaba sendo A que multiplica A menos 1 dividido por 2.
E agora, nós calculamos então o total de possibilidades de se retirar duas bolas das 21. Quer dizer, você vai fazer 21, escolhe 2, porque esse aí vai ser o seu total de possibilidades de retirar duas bolas, sejam elas de cores azul ou branca. Então você vai ter 21 vezes 20 dividido por 2 fatorial, isso vai dar 21 vezes 20 sobre 2. Eu não vou efetuar nenhuma simplificação, porque as simplificações elas começam a acontecer quando nós utilizamos a informação de que PM é o triplo de P de A. Então, P de M é 3PA, nós sabemos que o número de elementos do espaço de eventos lá do P de M vai ser A vezes B, e depois você divide pelo total de possibilidades, e nesse caso vai ser 21, escolhe 2. Daí isso é igual a 3 vezes, que multiplica o A escolhe 2, dividido por 21 escolhe 2. Então perceba que eu não precisava ter efetuado esse cálculo, justamente porque o 21 escolhe 2 vai ser cancelado, e daí eu vou ficar com A vezes B, e é igual a 3 vezes A menos 1 sobre 2. Só que, novamente, o enunciado diz a você que A mais B vale 21. Então significa que eu consigo escrever A em função de B ou B em função de A. Então eu vou dizer que B é 21 menos A, e eu prossigo então dizendo que A, 21 menos A, vai ser 3 sobre 2, A menos 1. Certo, e daí prosseguimos com multiplicação cruzada. Então você vai ter 42A menos 2A ao quadrado igual 3A ao quadrado menos 3A. Sendo assim, você vai ter 5A ao quadrado menos 45A, tudo isso igual a zero, e eu consigo colocar 5A em evidência, de modo então que você vai obter duas possibilidades. O A pode ser 0 ou o A pode ser 9. O valor A igual a 0 é possível, porque significa que você então não tem nenhuma bola azul na urna. Se você encontrasse um valor negativo, daí sim seria necessário descartá-lo. Bom, como B é 21 menos A, então você acaba descobrindo os dois valores possíveis de B, ou seja, então B de A0 vai ser 21, e você também tem um segundo valor de B, que é quando o A vale 9. Isso vai dar 12. Então, os cenários possíveis são o A ser 0 e o B ser 21, ou o A ser 9 e o B ser 12. Então, você poderia reagrupar esses resultados correspondentes, A0 e B 21 ou A9 e B 12. Esses conectivos eles são muito importantes porque você tem dois cenários que são contemplados pelo OU, só que A ser 0 e B ser 21 devem ser concatenados pelo E lógico, uma vez que são condições que devem acontecer simultaneamente. E voltando lá no enunciado, ele vai dizer no item C, se o A for 3, quais os valores de B para os quais o valor de P de M é estritamente maior do que meio. E novamente, eu transformei o enunciado textual em linguagem matemática. Então você tem o A valendo 3 por hipótese, você quer descobrir o valor de B, de modo que o P de M seja maior do que meio. Então veja, você não sabe qual é o valor total de bolas na urna, então vamos designar por T de total. Então você tem o A mais B, isso acaba sendo B mais 3, uma vez que A vale 3. Bom, para eu calcular o P de M, eu preciso calcular o número de possibilidades de retirar uma bola de cada cor, simultaneamente. Eu tenho A bolas azuis, então eu retiro uma delas. Eu tenho B bolas brancas, eu retiro também uma delas. Isso vai ser o meu espaço de evento. Nesse caso, você vai ter 3 escolhe 1, B escolhe 1, isso vai ser 3 vezes B. Isso sendo, portanto, o seu espaço de eventos para você escolher duas bolas simultaneamente de cores distintas. Porém, para você calcular o seu número de elementos do espaço amostral, você vai precisar então considerar o total de bolas da urna e escolher duas delas. Mas o T vale 3 mais B e o 2 se mantém. De modo então que você aplica o truque lá do binomial. Então você vai ter B mais 3, B mais 2, dividido por 2 fatorial. Perceba que você não pensa mais na fórmula do binomial, mas você consegue enunciar o resultado de uma maneira muito mais metódica, né? Então perceba que como o número 2 aparece embaixo, o número de produtos lá do seu numerador vai ser igual a 2, por isso 2 termos, e você decresce em uma unidade de um termo para o seu subsequente. Então se aqui era B mais 3, eu chego em B mais 2 e paro dividindo pelo 2 fatorial. Não se esqueça do fatorial. Certo, agora eu consigo calcular o P de M, afinal o P de M vai ser o número de elementos do espaço de eventos dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E bom, você vai ter 3B dividido por B mais 3, B mais 2, e eu consigo jogar aquele 2 fatorial lá para cima da fração, eu fico com 2. E agora você vai utilizar a informação de que o PM tem que ser maior do que meio, portanto basta utilizar essa expressão de PM na inequação abaixo. Então você vai fazer 6B dividido por B mais 3, B mais 2, maior do que meio. Aqui você não vai multiplicar nada cruzado, você vai simplesmente aplicar MMC, então você vai copiar o primeiro termo, passar o meio para o outro lado, tudo isso é maior que zero,
E agora sim você extrai o MMC, vai dar 12b menos b mais 3, b mais 2, dividido por b mais 3, b mais 2, maior que zero. Você fica com 12b menos b2 menos 5b menos 6, dividido pelo famigerado b mais 3, b mais 2, tudo isso é maior que zero. Daí eu vou poder extrair o sinal de menos, e com isso eu alterno o sinal da inequação. Eu vou ficar então com b2 menos 7b mais 6, dividido pelo denominador de praxe. E eu inverto o sinal da inequação porque eu multipliquei por menos 1. E agora você nota que é possível escrever o numerador de forma fatorada, e isso é menor do que zero. Certo, agora vem um ponto importante, que é como resolver inequações desse tipo de forma eficiente. Então você faz um varal em b, que b vai ser a nossa variável de análise, e aí você vai listar as raízes desses monômios em ordem crescente. Qual é a menor raiz? Bom, menos 3, depois vem o menos 2, 1 e 6. Então, menos 3, menos 2, 1 e 6. Agora você vai avaliar a multiplicidade de cada uma dessas raízes. Você vai ver que a multiplicidade de cada uma delas é igual a 1. Só que mais importante do que ela ser 1 é você avaliar a paridade, ou seja, se ela é par ou se ela é ímpar. Se ela for ímpar, é isso aqui que vai acontecer. Por exemplo, 6 tem paridade ímpar, porque ele é uma raiz única, né? Então você vai avaliar o sinal que vem antes dele. Então, por exemplo, se eu colocar um valor de b maior do que 6, o que acontece com a expressão do retângulo vermelho? Ela vai assumir um valor positivo, né? E pelo 6 ter multiplicidade ímpar, esse sinal positivo para o próximo intervalo, ele vem trocado. Então, menos. A mesma coisa, o 1, ele tem multiplicidade ímpar, o sinal que vem imediatamente anterior a ele é trocado. E assim sucessivamente, porque a multiplicidade de todas as raízes é ímpar. Agora, vamos imaginar um cenário hipotético em que você tem esse expoente aqui, roxo, 2. Naturalmente, a multiplicidade da raiz 1 agora é par, porque ela é raiz dupla. Então você continua a mesma coisa no início, uma vez que o 6 se manteve inalterado. Porém, quando você for passar esse sinal agora para o próximo intervalo, da direita para a esquerda, você vai manter o sinal quando a multiplicidade for par. E, posteriormente, você vai trocar de novo, porque a multiplicidade do 2 é ímpar, troca de novo porque a multiplicidade do menos 3 é ímpar. Mas perceba que quando a multiplicidade for par, por isso que eu estou colocando esses dois traços, você não inverte o seu sinal. Você só inverte quando a multiplicidade da sua raiz de análise for ímpar. Então, nesse cenário hipotético, veja que os sinais não são mais iguais em todos os intervalos. Bom, esse cenário hipotético não faz parte do problema, mas essa técnica de você montar um varal e ir trocando os sinais a partir de um único sinal é muito boa para resolver esses problemas que envolvam inequações. Uma outra coisa importante é você avaliar o denominador. Quando que ele vai ser zero? Bom, no menos 3 e no menos 2. Então você coloca uma bola aberta para todas as raízes que gerarem denominadores nulos. E agora basta você então avaliar que a sua função deve ser menor do que zero. A função a que eu me refiro é a função de b dentro do retângulo vermelho. Então, como você quer que ela assuma valores negativos, você vai focar a sua análise em intervalos negativos. Então, você vai ter um primeiro intervalo possível, o menos 3 até o menos 2, e do 1 até o 6. Claramente, o b sendo um valor natural, esse intervalo aqui ele não contempla essa condição intrínseca da variável b. Mas, de qualquer maneira, você escreve a forma completa do intervalo de valores a que b pertence, e agora você utiliza o fato de que b pertence aos naturais, e, portanto, b vai poder assumir 2, 3, 4 e 5, justamente porque o primeiro intervalo não faz sentido, e o segundo ele estará aberto em 1 e em 6. Então você pega os valores intermediários naturais contemplados nesse segundo intervalo, que são justamente do 2 até o 5. E esses seriam os valores de b que satisfazem condição de a ser 3 e a probabilidade pm ser maior do que meio. Então você tem 4 valores possíveis, 2, 3, 4 e 5, e finalizamos o vídeo por aqui.